Olá, eu sou o Rangel Nunes e esse é o canal Papo de Programador. Tudo bem com você? Bem, a gente está aqui continuando o nosso curso de banco de dados com PostgreSQL e eu espero que vocês estejam gostando, acompanhando, praticando, tá? Nesse é o terceiro episódio e esse terceiro episódio nós vamos começar uma parte da linguagem SQL que é extremamente importante para quem manipula banco de dados, que é justamente a linguagem de manipulação de dados, ou DML. Então nós vamos pegar a parte dessa linguagem SQL que lida com os aspectos de inserção, atualização, remoção e consulta dos dados das tabelas dos bancos, tá? Eu resolvi dividir também essa parte dos comandos da DML em dois episódios. Neste episódio nós vamos trabalhar com o comando insert para inserir, o delete para remover e o update para alterar dados nas tabelas. Entretanto, o comando select, como é um comando que tem muito mais cláusulas, tem mais opções e tal, a gente vai deixar para o próximo episódio, tá? Então, nós estamos conseguindo manter uma sequência lógica de criação e agora manipulação do nosso banco. Eu espero então que vocês acompanhem e fique ligado. Quem ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal, tá? Curta esse vídeo, curta os outros vídeos. Ative as notificações, que é importante sempre você ver quando a gente estiver publicando um novo material, e compartilhe para os seus amigos, tá? Então, quanto mais gente chegar a conhecer esse conteúdo, mais conteúdo a gente vai conseguir gerar para dentro do canal. Então, por favor, dê uma forcinha aí pra gente e vamos cuidar e vamos voltar aqui pro PostgreSQL, tá? Vem comigo. Bem, então vamos parar de papo e vamos meter a mão na massa, né? Então nosso objetivo agora é manipular os dados do banco de dados, tá? Então para isso a gente vai lançar mão da parte da SQL que cuida da manipulação de dados. São os comandos DML ou Data Manipulation Language. Entre os comandos DML que a gente conhece, nós temos o comando insert, o update, o delete e o select. Nós vamos nos concentrar nesse episódio nos três primeiros comandos e deixar o select para o próximo episódio, ok? Então vamos lá. Bem, o comando insert é o primeiro, principal talvez, não sei, mas ele é o comando, como o próprio nome diz, que serve para você inserir dados nas tabelas. Tá? Então ele insere uma linha especificada por expressões de valor ou várias linhas resultantes de uma consulta. Tá? Como é que é a sintaxe desse comando? Bem, é importante você saber que toda vez que você vê um comando, seja no livro, na internet, aqui nesses slides, toda vez que você encontrar alguma parte desse comando entre colchete, isso quer dizer que ele é opcional, essa parte é opcional. Então vamos lá, para eu inserir dados em uma tabela, eu chamo o comando insert int, passo o nome da tabela, eu posso passar a lista de atributos e passo essa palavra-chave values e entre parênteses os valores para cada um desses atributos separados por vírgula. Eu também posso, mais na frente, quando a gente vê o comando select, que a gente pode inserir na tabela baseado no resultado de uma consulta, ok? Então imaginemos aquela tabelinha cliente que a gente está usando já nos nossos episódios aí, que ela tem um CPF, um RG, um nome, a data de nascimento e um atributo ativo para dizer se o cliente está ativo ou não. Como é que ficaria o comando insert para inserir nessa tabela? Ele ficaria assim: insert into cliente values. Esse seria o CPF, né? 11 dígitos 9. Esse seria o RG, o nome do cliente, a data de nascimento e o status dele, se ele está ativo ou não. No caso, como o status é booleano, então é true. Vocês podem observar que eu devo passar no insert uma sequência de valores separados no vírgula na mesma ordem com a que eles aparecem na tabela. Então o primeiro valor corresponde a CPF, o segundo é RG, o terceiro a nome, o quarto a data de nascimento e o quinto a ativo. Então esse é o comando insert. Vamos testar esse comando lá no nosso PostgreSQL. Tá? Então aqui nós estamos com o nosso servidor, eu vou me logar novamente, vou botar a senha no Postgre. Esse foi o banco de dados que a gente criou, correto? Então eu seleciono o banco, vou em Tools e venho em Query Tool para abrir a ferramenta de adição de comandos e vou inserir aquele mesmo cliente lá.
tá? Então eu vou até copiar essa linha aqui, vou trazer para cá, vou botar aqui um ponto e vírgula, seleciono esse comando e clico no raio ou dou F5. Deixa eu só corrigir que quando eu copio do slide, essas aspas simples vêm bugadas, né? Então eu vou corrigir aqui a aspa simples, ok? Tudo certo. Agora eu vou selecionar esse comando aqui e vou inserir. Então ele retornou para mim, ó, que eu estou que inseri um registro, tá? A gente pode ir lá nas tabelas, tá? Clica com o botão direito em cliente, manda visualizar dados, todas as linhas. Agora eu tenho aqui, eu já tinha da aula passada 2 clientes cadastrados, agora eu tenho esse Rangel aqui cadastrado, ok? Beleza, ótimo. Agora vamos ver uma outra coisa aqui desse comando insert que é interessante, tá? Se você observar, eu posso inserir também uma sequência de valores, né? Posso botar aqui insert into cliente e botar antes do values as colunas que eu quero inserir. Bem, se todas as colunas forem obrigatórias, ou seja, not null, se você lá nas restrições da tabela definiu que todas são not null, então você nem precisaria fazer dessa forma, por isso que nós fizemos daquela forma anteriormente, sem precisar inserir o nome das colunas antes, tá? Porque quando é not null, então todas são obrigatórias, eu não posso só especificar, por exemplo, eu só quero inserir o CPF, porque aí o banco de dados vai se queixar dizendo que você precisa informar o RG, o nome, a data de nascimento e o ativo. Mas aqui foi só uma outra forma para você ver como eu devo inserir esse novo cliente aqui. E uma coisa interessante se vocês observaram também na aula de restrição de tabela, a gente disse que esse cara tem um valor default true, tá? Então olha só, eu estou cadastrando uma cliente chamada Maria e estou colocando false, porque ela está desativada, ela não está ativa no banco. Já esse cliente aqui chamado João, eu vou dizer assim, eu vou passar todos os valores, só que aqui em vez de eu colocar true ou false, eu boto a palavra default, justamente para dizer que, quando chegar nesse atributo, o banco tem que assumir o valor default que eu coloquei lá. Então vamos ver isso funcionando, tá? Eu vou pegar primeiro essa pessoa aqui chamada Maria, vou colar aqui, lembrando que quando você cola assim de um slide, sempre tem que ver se as aspas não estão bugadas, né? Então é bom corrigir, tá? Vou corrigir isso aqui, vou inserir uma nova cliente chamada Maria, tá? Inserir, normalmente funcionou bacaninha. Então eu vou lá, agora eu vou pegar o João, tá? Vou copiar o comando de João, tá? Corrijo as aspas, só lembrando, pessoal, que eu estou fazendo dessa forma para o vídeo ficar mais dinâmico, tá? Não ficar tendo que digitar um comando que é tão simples assim, tá? Então vejam só que aqui em João eu estou colocando default, não estou colocando nem true e nem false, tá? Depois a gente vai ver como é que fica isso aqui. Vou executar, inserir novamente. Então agora eu vou vir aqui, vou mandar visualizar os dados e agora eu vou ver que apareceu Maria, né, que eu acabei de colocar, e o João, olha só, true, porque eu disse para ele assumir o valor default. Você pode até dizer assim, mas do que adianta eu fazer isso se eu vou ter que escrever uma palavra maior do que true, né? Então é uma alternativa que o banco te fornece. Porém, eu poderia ter feito usando esse formato aqui para inserir o João. Então posso pegar aqui, vou dar um Ctrl C, Ctrl V, e eu vou dizer assim, eu quero passar apenas aquelas colunas, então eu posso tirar aqui a coluna de ativo, vou botar obviamente aqui um outro CPF, um outro RG, porque o RG também foi colocado como único lá, e vou pensar aqui em um outro nome, por exemplo, Lucas, tá? E como eu não estou passando aqui o ativo, eu não preciso colocar
esse cara aqui. Então você vai dizer assim, pô, Angel, mas se o ativo é um atributo obrigatório, o fato de tu não informá-lo aqui não vai dar um erro de banco de dados? Não, porque a gente, na criação da tabela, definiu que aquele atributo tem um valor default. Então, quando ele não é passado, o que é que o banco entende? Se eu não recebi um novo valor para ele, então o valor que eu vou guardar é o valor default. Então, eu vou guardar agora o Lucas aqui, ó. Vou tentar inserir, ele inseriu normalmente, e vamos verificar como é que ficou lá o Lucas na tabela. Então, o Lucas ficou com esse CPF, com esse RG, o nome dele aqui é data de nascimento, e tá aqui, ó, true, tá? Bem legal, né? Uma outra coisa que é bastante interessante também do comando insert é que eu posso inserir vários registros de uma vez só. Então, digamos que eu quisesse inserir, sei lá, 3 clientes de uma vez com um único insert. Então, eu poderia fazer assim, insert into cliente, values, e aí eu passaria por parênteses aqueles que eu quero inserir. Então, digamos que eu vou inserir agora o 5, o de CPF 5, RG também, número 5, né? 5 dígitos 5 aí. Tá, vou chamar esse aqui de Clara, por exemplo. Eu vou dizer que a Clara nasceu aqui no dia 22/6 de 1999, para mudar um pouco, e vou botar aqui para assumir o valor default, tá? Então beleza, esse comando aqui insere um registro, mas se eu quiser mais de um registro, basta eu, separando por vírgula, adicionar vários registros aqui de valores, né? Então eu posso botar aqui agora um cliente com CPF 3, né? RG também 3. Vou chamar esse cliente aqui de Júlia. Vou dizer que ele nasceu no mesmo dia, não vou mudar essa data aí não, tá? Vou botar aqui que eu tenho um outro cliente que o CPF é 1, que o RG é 121212, né? Vou botar aqui Amanda e tal, deixar igual. Veja só, eu tenho um insert que tem 3 registros sendo passados, e esses registros são separados por vírgula, só o último que eu finalizo com um ponto e vírgula. Então eu vou vir aqui, ó, Clara, Júlia e Amanda, tá? Então eu executo aqui, opa, ele só se queixou porque já tem alguém com esse RG aqui, né? Então como ele é único, eu não posso informar. Aí eu só vou alterar isso aqui, tá? Botar 131313, tá? Venho aqui novamente e executo. Pronto, agora ele me disse, ó, que inseriu 3 registros. Se a gente verificar lá a tabela, a gente vai ver aqui, ó, que nós inserimos agora, ó, Clara, Júlia e Amanda, e ambas com true. Então veja que eu também, num comando insert, eu posso inserir mais de um registro por vez, tá? Bem interessante, não é? Então vamos lá. Vamos dar prosseguimento à nossa aula, vendo agora o comando update. Tá, o update, ele existe para quando você quer alterar os valores de dentro da tabela. Por exemplo, se você errou o nome de alguém, se alguém deixou de ser um cliente ativo para ser inativo, tá? Então, esse comando ele vai mudar os valores de algumas colunas ou de uma linha inteira de uma tabela, tá? Então vamos ver a sintaxe. A sintaxe é bastante simples. Você vai dar update, tabela, set, coluna, e essa coluna vai receber um novo valor e pode ter ou não uma condição. Então vamos analisar de novo a nossa tabela cliente, que está no nosso estudo de caso. Digamos que para cliente Maria, ou para cliente de CPF 888, eu errei a sua data de nascimento. Então eu posso dizer assim, que eu quero alterar o cliente. Então eu vou lá, eu dou um update cliente, set, o atributo que eu quero mudar, no caso eu quero mudar o valor de data de nascimento, eu digo que data de nascimento recebe 30/6/2013, tá? É importante lembrar também que os tipos de dado, data, date, do PostgreSQL,
ele é informado, ele recebe, é passado ao banco, entre aspas, simples. Bem, se eu executasse esse update até essa data aqui, aconteceria que ele ia alterar as datas de nascimento de todos os clientes para essa única data. Então, por isso que eu preciso informar uma condição. Então, nesse caso, a minha condição é where, onde o CPF, que é o atributo que diferencia um cliente do outro porque ele é chave primária, foi igual a esse valor aqui. Então, quando o CPF for igual a este valor, a data vai passar a ser isso. Então, vamos testar lá no nosso PostgreSQL. Então, vamos ver só quem é a cliente de CPF 888. Tá? A gente vai olhar aqui, ó, que a cliente de CPF 888 é a cliente 4 aqui, da linha 4, que se chama Maria, e tá aqui que o nascimento dela foi 23/12/2000. Tá? Então, eu vou pegar e vou mudar isso aqui. Então eu vou digitar aqui rapidamente update quem? A tabela que eu quero mudar, que é cliente, set. O set, ele me diz, jogue para dentro de um determinado atributo o valor novo que eu estou passando. Então, set para data de nascimento, um novo valor. Então, o novo valor é 30/6/2013, tá? Ou de 2000, desculpa, de 2000. E aí eu boto a condição, onde o CPF da cliente tem que ser igual a 888. Ok? Então, agora nós vamos selecionar isso aqui e executar. E ele disse que o update afetou uma linha, tá? Então a gente olha aqui na tabela, visualiza os dados e aqui a gente observa, ó, que Maria, que tem esse CPF 888, teve agora a data alterada para 30/6, que foi o que eu falei. Agora, eu poderia alterar também mais de um atributo por vez. Digamos, eu queria colocar o nome dessa Maria aqui para Maria Eduarda e botar o M em maiúsculo, por exemplo, e dizer que ela se tornou uma cliente ativa, ela não tem mais false, tem true. Então vou alterar dois atributos de uma vez só, ok? Então eu vou fechar isso aqui e vou montar. Agora eu quero alterar a tabela de cliente, tá? Setando dois atributos. Eu vou setar para nome agora o valor Maria Eduarda. E como eu quero alterar um outro atributo, eu boto vírgula ativo recebe true. Então eu estou alterando o atributo nome e o atributo ativo, mas não de todo mundo, né? Estou alterando apenas de um cliente. Então eu vou botar aquele cliente onde o CPF foi igual a esse aqui, tá? Então, coloco isso aqui e executo. Mais uma vez ele afetou uma linha. Agora vamos checar lá o resultado nessa tabela. E como é que ficou agora? Ó. Então aquela cliente com CPF 88 se tornou Maria Eduarda e o status dela virou true. Ok? Então esse é o nosso comando update. Tá? O próximo comando é o comando delete. O delete ele serve para remover dados na tabela do banco de dados, né? Então ele exclui dados da tabela que satisfazem uma determinada condição. Então também um comando é bem simples. Delete from, o nome da tabela e uma condição. Lembrando mais uma vez que se você executar sem condição, isso vai afetar a tabela inteira. Então nesse caso, o delete from iria excluir todos os dados da tabela. Tá? Então imaginemos essa tabela aqui cliente, que tem CPF, RG, nome, data de nascimento e ativo, e eu quisesse excluir, por exemplo, o cliente com esse CPF aqui, tá? 7777. Então eu dou um delete from cliente, que é o nome da minha tabela, e boto a condição, onde o CPF foi igual a este valor aí. Então vamos lá, e eu vou copiar esse comando aqui, e vou trazer aqui para nossa janelinha de comandos, tá? Então vamos só verificar aqui quem é e se tem alguém com esse CPF. E a gente olha aqui, ó, tem esse João aqui
que tem esse CPF 777 e a gente quer excluir esse cara do nossa tabela de cliente. Então eu executo aqui e delete. Ele diz que esse delete afetou uma linha. A gente verifica novamente os dados da nossa tabela e a gente verifica que o João não aparece mais aqui na nossa listagem, ok? Então um comando bem simples e mais bem útil no dia a dia de quando a gente está trabalhando com bancos de dados, tá? Então pessoal, esses foram nossos principais comandos, né? O insert, o update e o delete que a gente viu na aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio e aguardo vocês estudarem um pouco e que venham conferir como é que funciona o comando select, tá? Desse banco de dados. Então, espero vocês, curtam o vídeo, façam comentários, que é bem importante como feedback. Tenho recebido vários feedbacks sobre essas videoaulas e não esqueça, né? Inscreva-se no canal, ative as notificações e fique sempre acompanhando aí. Tá? Então, bons estudos e boa semana a todos. Um forte abraço.